Como essa extração de Maduro ajudou muito ao povo venezuelano. Torturas por parte do Estado, 36.800. Presos políticos, 17.400. 158 crianças, quais 5 tinham problemas de deficiência física ou intelectual. Pessoas desaparecidas, 3.500. Execuções extrajudiciais, 10.185. Assassinatos por protestar, 468. Quando a gente chama de presidente Maduro, nós estamos fazendo um reconhecimento sobre uma fraude eleitoral. Ontem, inclusive, aqui no chat estão comentando, ontem debati com Breno, uma pessoa muito agressiva, descaracterizando o adversário, nesse caso eu, ser um mentiroso, despreparado e tal, porque quando o argumento não é o argumento que eles esperam, descaracterizam a outra parte. Mas falamos sobre Venezuela. E quando você vê uma das defesas do Breno, era, não tem nenhum venezuelano na Venezuela comemorando a saída, a extração do Maduro. Lógico, não tem, porque se ele se manifestar ainda com um governo que continua sendo perto do ditador Maduro, corre o risco de vida. Tem gente, inclusive, que não tem sequer coragem de falar por telefone o que pensa. Então, quando a gente atribui, por exemplo, a Bolsa de Valores da Venezuela, subiu quase 700%. E por que sobe a Bolsa de Valores? Perspectiva de melhora econômica, não tem outra. Aí você vê, não, porque queriam o petróleo. Por que navios russos caíram fora? Se estavam legalmente esperando comprar petróleo... Boa. Ué, espera aí, espera, carrega, paga e vai embora. Mostra a nota fiscal, mostra toda a documentação e tira. Mas se mandaram, inclusive com suporte de submarino. Mas vamos ver por que, então, a Venezuela é uma ditadura e como essa extração de Maduro ajudou muito ao povo venezuelano. Torturas por parte do Estado, 36.800. Presos políticos, 17.400. 158 crianças, quais 5 tinham problemas de deficiência física ou intelectual. Pessoas desaparecidas, 3.500. Execuções extrajudiciais, 10.185. Assassinatos por protestar, 468. Violações de direitos humanos, segundo o Observatório de Direitos Humanos, 8.000 e meios de comunicação censurados e fechados, 400. Então você vê, essa é a realidade que tinha a Venezuela. Sobre essa realidade, você pode dar qualquer tipo de desculpa, mas eu tenho certeza que o povo venezuelano, que pode se expressar, comemora a saída desse ditador. Inclusive, um ditador que, em teoria, e aí vou tomar o teu exemplo sobre o bom e o verdadeiro, o bom era, governo Lula, não vou reconhecer até não apresentarem as atas, nunca apareceu, mas agora está reconhecendo. Então fica claro que o presidente Lula, o governo do PT, é sim amigo de ditadores. Eu espero que nas eleições agora de outubro a gente consiga explicar isso para todo o eleitorado. E eu vou, excelente, né? Você viu os números aí, a gente tratou disso na quinta-feira, só que não mostrou esse quadro aí para você, sensacional. Mas eu quero devolver para você, Guilherme, te dando a oportunidade, fica à vontade para dizer o que você quiser. A questão é a seguinte, quando um grupo paramilitar, fora da lei, leva uma quantidade enorme de drogas para a América. Vamos falar estritamente dessa relação. Ele não é um violador da soberania? Sim, por isso são criminosos, não é? Por isso tem que ser combatidos dentro daquilo que prevê a lei. Então, sem te interromper, já interrompendo, nós temos, na verdade, aí um embate entre soberania. De um lado, nós temos um ditador que apoia, vamos dizer que ele não seja o capo de Tuticapi de Cartel de los Soles, mas que ele dá guarida aos traficantes, àqueles que vão levar droga, aos próprios produtores, e ele ajuda com transporte para a América. Então ele estaria violando a soberania americana quando faz isso, porque droga também mata. A questão é, quando os Estados Unidos entram, matando apenas os seguranças que estavam ali fazendo a segurança do Maduro, não atingiu nenhum civil. Ele também não fez exercer o seu direito à soberania do Estado americano? Não tenha dúvida que sim, mas veja só, aqui nós mudamos para uma conversa que era ditadura versus narco-estado e crime comum, não é? O crime de tráfico é um crime
que não tem fronteiras, acontece aqui na América do Sul. Por esse seu argumento, por exemplo, Caivano, o Brasil poderia invadir o Paraguai, porque grande parte da droga que entra para o Brasil vem pelo Paraguai. E não só a droga, como também outro tipo de mercadoria ilícito. Se nós formos por esse caminho, hoje em dia, com uma economia globalizada, praticamente todos os estados nacionais são passíveis de invasão. Por quê? A droga não tem fronteiras. Então, até porque os caminhos também não são permanentes. Tudo muda de acordo com uma maior fiscalização, uma facilidade de um determinado meio de transporte. A gente não pode ter ideia de que o traficante estabelecia uma rota. E existem rotas conhecidas. Aqui as rotas na América do Sul, que ligam o Brasil e o Paraguai, são muito famosas, inclusive foram objeto de disputa entre grupos do crime organizado, grupos brasileiros e grupos paraguaios. Todo mundo sabe disso. Parece que só a polícia não sabe. Agora, esse não é um assunto de soberania nacional. Me desculpem. Não é um assunto de soberania nacional. Seja quem for o presidente paraguaio, no meu entender, não cabe a nenhum estado, vizinho ou fora daqui, de fazer uma intervenção dessa natureza. E vamos além. Se o critério fosse países que exportam, vamos usar o termo técnico, drogas para os Estados Unidos, a Colômbia não seria o primeiro. A Venezuela não seria o primeiro. O primeiro seria a Colômbia. E contra a Colômbia vai ser feito alguma coisa? Não, não vai. Porque volta naquela minha fase inicial. Existe o bom motivo e o motivo verdadeiro. O bom motivo é o narcotráfico. O motivo verdadeiro é o petróleo. Fosse o exportador de droga qualquer outro país, nada teria sido feito. Se os Estados Unidos fossem levar a cabo exatamente o que eles estão falando, eles teriam que invadir imediatamente o México e a Colômbia, se o objetivo for de verdade combater o narcotráfico. Não tem como diminuir o narcotráfico nos Estados Unidos sem enfrentar esses dois países. Agora eu digo a vocês, contra eles nada vai ser feito, embora também não tenha o alinhamento político e ideológico com os Estados Unidos. A questão toda aí, gente, é uma só. Petróleo. Agora, como o novo governo venezuelano vai lidar, primeiro com a sua população interna, em relação a esses números todos que o Segré aqui bem colocou, e me parece que não mudou muita coisa. A repressão continua, jornalistas continuam presos. Então, achar que simplesmente a captura do Maduro e longe de mim aqui fazer qualquer tipo de defesa dele, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês falaram. Agora, a forma não é a forma não é adequada, a forma não é a legal, e nós não podemos permitir e apoiar a ilegalidade contra quem quer que seja, porque se assim não fosse, volto a dizer, México teria que ser invadido, Colômbia teria que ser invadido, e se aí nós fôssemos cair para o argumento das ditaduras, aí então é uma piada. Então quer dizer, o ditador sírio, que agora assumiu o governo, que foi financiado pelos Estados Unidos na época da Al-Qaeda, não poderia estar lá, e o Trump foi recebido com honras de chefe de Estado, o líder da Arábia Saudita, os países dos Emirados Árabes, entre tantas outras ditaduras com quem os Estados Unidos convivem muito bem, obrigado, e também os governos mundo afora, seja o brasileiro, o argentino ou quem quer que seja. A democracia é sempre um bom motivo, mas o motivo verdadeiro é sempre econômico. Você pediu a palavra, Segré, para a gente tem uma diferença entre Paraguai e a Venezuela, porque na Venezuela, pelas acusações que existem no juizado de Nova York, o Maduro tem responsabilidade pelo envio da droga. E no caso do Paraguai, mesmo que poderia vir droga, contrabando e tudo, não está provado que o presidente do Paraguai tem algum caso específico. Então isso já plantearia uma diferença. No caso da Colômbia, não tem nenhum sentido fazer nada agora, porque em maio, daqui a 4 meses... Eu ia dizer isso também. Tem eleições e o Petro não vai poder participar. Então, deixa o Petro, 4 meses a mais, não faz mais nenhum, deixa o Petro, deixa a Colômbia e depois os Estados Unidos poderá entrar na Colômbia atacando o narcotráfico, não para extrair ninguém, não seria necessário. Devemos lembrar que em 1990, o próprio Estados Unidos, no Panamá, pegou a Noriega, que era o ditador da Nicarágua. Sim. E levaram para os Estados Unidos narcotraficante. Por narcotráfico. Exato. Então, mas eu vou dar uma defesa na tua fala. Quando Trump manifesta aquele primeiro discurso, ele mencionou 27 vezes a palavra petróleo e nenhuma vez a palavra democracia. Mas aí tem que ter essa situação de 2 pesos e 2 medidas. Quando, e repito, quando a Venezuela, Maduro, queria invadir um país vizinho pelo petróleo, o PT e toda a canhotada da América Latina ficou quieta, não falou nada.
E nós sabemos que a esquerda latino-americana fala defender os direitos dos humanos, mas não dos humanos. Ao ponto que, com essa quantidade de violações de direitos humanos, ninguém fez nada. Então, eu tenho certeza que o povo venezuelano hoje está muito grato ao Donald Trump e aos Estados Unidos. E nós vamos acabar falando mais disso. Olha só, o empresário brasileiro Joesley Batista vem atuando nos bastidores, né? Não. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.